Okay. To enjoy the book. Oh, he doesn't know. I didn't give you that. He knows about the truth. Oh, we have our study the spirits. The spirit is então, aqui. Nossa, você está vendo isso daí? Conversação branca de condição de exercício, inspeção, pedidos. Vou pagar 1.700, segundo médico. Não. Cancela o filho. Ok. Não proselitismo. Você for pouco Está trabalhando. Tiro, eu vou pagar. Better for you. Paguei 6 anos. Stay there. Paguei 6 anos. Então, some people come from long way. We don't know how to send them there. We come to visit us. You know, we have a place for you there. I give them the place there. Just for them. No, a franchise. Yeah. Jesus. Yes. It doesn't matter here, there. Vai lá para a Dona Maria. E aí eu vi. Agora eu vi disso. Eu não consigo sustentar nada, não tentar ir. We don't want to go there, Peter. Later? Yeah, I'm going to go there. No, maybe Ionia. Let me see how long it takes me. Yeah. I won't get there much. It starts at 1:30. É o estresse. Faz engordar. Any idea how long it goes? Você quer só um carrinho. Você consta, tá? Você tem semana hora na reta? I Você don't know. deveria ficar lá não. Não tem problema não. Máximo, você desencarnar. Eu falei o máximo. Maybe less than 1 hour and a half. O máximo. Ah, O médio vai ficar na cama por uns 3 dias. no, but try. We let me know. Tudo Aqui arrebentado. dói, aquele osso aqui dói. E aí, tudo bem lá? Tudo bem, graças a Deus. A festa, teve o mesmo dia que teve a festa Foi, aqui, né? foi. Fazer musculação. Tantas coisas no dia. É porque não entendi outro dia. É, não Se você teve. apertar o osso de novo, você vai ter que parar. Luz Divina também fez no mesmo dia. Luz Quê? Divina também fez no mesmo dia. Luz divina também. É, todo mundo Não junto. podia fazer copiar. Não. Sei, tudo bem. Você tá uma maravilha. É, eu fiz questão de ver lá. Boa. E aí, Florzinha, como é que você tá? Beleza. Ah, eu tô gripada, vem assim. Eu tô me afastando de todo mundo aqui. O que eu posso fazer? Não quero transmitir nada. Fiquei gripada de um dia. Não, Fica lá. anteontem. Essa Anteontem. Mas eu já vou melhorar. É só mais um dia ou dois já. É porque. essa troca de. É, não é aquela gripe de febre, de coisa. Não é Covid, não. Mas ontem eu estava aqui, não. Tinha uma mesa, vocês não estavam aqui ontem, né? Tinha uma mesa, está todo mundo doente aqui. Um gripe. O Tiago, aquele é músico, você conhece o Tiago? Ele é maestro, né? Coisa. Ele tomou antibiótico vários dias, estava ruim. Aí eu tomei, todo mundo assim, nossa senhora, essa mesa tá no pé. Todo mundo pegou essa época, né? Essa é boa. Bom dia a todos. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, harmonia. Hoje nós vamos ter nosso companheiro Manuel. Obrigado, Manuel. Vai falar sobre o Natal, né, mano? A importância, a reflexão. A leitura de hoje, Gilson vai fazer. Trouxe o óculos ou não? Está preparada? Aqui a terceira idade.
Tá preparada? Então tá bom. Aí você vê uma esposa preparada, outra coisa, né, mano? Alex, você faz a oração ou não? Se você não puder fazer, eu faço. Só tá nós, aqui estamos entre irmãos. Você sabe que eu sempre, quando eu chego aí, eu fico tremendo e suando. Mas é bom, isso é bom. Eu também, é que eu não demonstro. É que eu não demonstro. Eu faço, não tem problema não. Eu faço, é que eu volto aqui e faço. Ainda não cheguei nesse ponto ainda. Mas tá bom, vai chegar. Não preocupa não, vai chegar. Bom dia. Sejamos todos bem-vindos à leitura do livro Ceifo de Luz, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, ante a bênção do corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Paulo, Coríntios, capítulo 12, versículo 27. A pretexto de atingir a virtude, não menospreze o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. A quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que se relegam à engrenagem, à perturbação e à desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhes devastam a mente. Anotemos ainda aqueles que lhes cedem a direção e malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Preserva o teu corpo, a afeição do trabalho responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge o tormento do excesso ao zinhavre da preguiça e da excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas da tua alma em harpa divina, para que o Senhor, por meio delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, o cântico do progresso e os poemas de amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Que assim seja. Então, nós vamos agora, com o nosso coração cheio de alegria, agradecer a Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, por essa bênção de estarmos aqui reunidos no nome do nosso Mestre, do nosso Guia Jesus. Senhor, o teu aniversário se aproxima, a comemoração da tua vinda para a terra, que enche o nosso coração de tanta festa e de tanta alegria, Senhor. Que nós possamos deixar que vós renasça em cada um de nós, dentro dos nossos corações, das nossas almas, que nós não esqueçamos, Senhor, que o motivo dessa festa, dessa alegria, dessa celebração é em teu nome e pela tua santa presença e pelo teu compromisso, Senhor, de caminhar conosco até os fins dos tempos. Obrigada, Jesus, por esse amor infinito por todos nós na humanidade terrena. Que a vossa santa presença seja sentida nessas semanas vindouras e que a vossa presença permaneça, Senhor, nos nossos lares, nas nossas vidas, como a nossa luz, como o nosso farol, como a nossa direção, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Manuel, com você, meu companheiro. Bom dia, gente. Bom dia. Tá muito fraco. Bom dia, gente. Bom dia. Ótimo. Vamos então começando o nosso estudo hoje
nós estaremos hoje estudando sobre algumas reflexões sobre o Natal. Essa data importante que nós comemoramos. Nós sabemos que essa data é uma data que não é exato que Jesus nasceu no dia 25, mas é uma data comemorativa que já está no nosso psiquismo, no nosso pensamento, no nosso coração. Essa data ela começou quando os romanos tomaram o cristianismo como religião oficial. E no dia 25, 23, 24 e 25 comemorava-se o dia do Rei Sol, o dia da fartura, o dia da colheita. E nesse dia, os romanos, eles dividiam, eles trocavam alimentos, presentes. E esse dia era um dia de muita festividade no Império Romano. Afirmam os historiadores que existia vomitórias em que as pessoas, nesse dia 25, eles comiam, iam para as vomitórias para se esvaziarem e voltavam de novo para poder comer. Então, esse dia ficou era um dia especial para aquela cultura politeísta pagã. E quando Jesus Cristo, o cristianismo, foi colocado como uma religião oficial, imagina as mudanças que aconteceram. Imagina se nós fôssemos católicos, apostólicos, praticantes, e de repente o Papa dissesse que o Espiritismo, a partir de hoje, será a religião dos católicos. Nós iríamos acreditar na reencarnação, na comunicabilidade com os espíritos. Será que seria fácil essa transformação, essa modificação de uma hora para outra? Sairmos dos nossos costumes de católicos e assumirmos a postura de espíritas de forma de imposição, por imposição, sem saber por que nós estamos fazendo aquilo, seria muito complicado. O Império Romano fez isso. Pega o cristianismo, que era uma religião forte, uma religião que tinha espiritualidade, e os pagãos não tinham uma religião forte. E, na época, a religião era sinônimo de controle de pessoas, de mentes. E pega o cristianismo e coloca como uma religião oficial dos romanos. O que aconteceu? Como era de acontecer, os romanos começaram a adaptar o cristianismo de acordo com eles. Que é natural isso. Se nós fôssemos católicos, nós iríamos adaptar o espiritismo à nossa moda, ao nosso jeito. Nós vemos até, às vezes, o movimento espírita. Nós estamos no movimento espírita e nós trazemos os costumes dos católicos para dentro do centro espírita, que é natural isso, gente. Nós não estamos falando que os católicos são errados, não, viu, gente? Mas se eu sou espírita, eu sou espírita. Se eu sou espírita, eu já não tenho mais, eu não preciso mais dos ritos, dos rituais que nós cultuávamos antes lá na Igreja Católica. A vela, o rosário. Já não há necessidade mais disso dentro da casa espírita. As estátuas, os santos, as imagens, o culto às imagens, não há necessidade mais. Por quê? Porque nós somos espíritas. E às vezes nós entramos num centro espírita, em centros espíritas, que parece que a gente está entrando numa igreja. Que eles não têm o pudor, não têm o controle, para que quando essas pessoas que vêm com esses costumes estranhos de lá de fora para dentro do centro espírita, a gente vai trabalhando com essa pessoa, falando com a pessoa que aqui é um centro espírita.
E quando é o coordenador que é o católico? Aí que o bicho pega. Aí que o bicho pega. Então, na época, meus irmãos, nós estamos trazendo, na época, aconteceu isso. O Império Romano pega o cristianismo, agora o cristianismo vai ter a tinta dos romanos, do politeísmo. Então, o dia 25, que era o dia de comemorar o Rei Sol, o Deus Sol, Apolo, eles pensaram, vamos, nesse dia, que é o dia importante, que está todo mundo alegre, vamos trazer Jesus para esse dia. O nascimento de Jesus foi no dia 25. E não foi no dia 25. Não se sabe exatamente qual foi a data do nascimento de Jesus. Alguns falam que foi março, fevereiro, outubro. Não se sabe. Não tem uma data exata do nascimento de Jesus. Mas para nós é importante isso? Não. O importante é que ele veio. O importante é que ele nasceu. Mas nós, como espíritas, nós temos que saber dessas coisas. Nós temos que entender que já se passaram 2025 anos, e quando a gente vê hoje o Natal como é comemorado, parece que nós estamos comemorando como os romanos, daquela época primeira. Os gentios, que chamavam daquela época primeira. Nós vamos fazendo o nosso movimento dentro dessa data importante, dentro desse mês importante, mas o nosso movimento está mais para os politeístas romanos do que para nós que dizemos cristãos. Com todo respeito ao politeísmo, a quem acredita em vários deuses, ok, meus irmãos? Mas se nós somos cristãos, aí a coisa já muda. Se no dia 25 nós estamos comemorando a vinda de Jesus, se nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, pelo menos nesse dia, deveríamos estar de acordo com como Jesus viveu. De acordo com como Jesus ensinou. É duro estar ouvindo isso? É duro, porque eu também estou ouvindo, viu, gente? Porque às vezes a gente esquece. Nós esquecemos. E o que é mais importante? O Papai Noel? Os nossos filhos conhecem Jesus no dia do Natal ou Papai Noel? Nós não estamos falando do lado extremista. Tem amigos espíritas que não permitem que os filhos participem do Halloween, participem do Natal, não tem presente, aí já vai para o radicalismo. Aí tem que tomar remédio controlado, esses. Porque a gente está vivendo na sociedade. O meu filho vai para a escola e chega lá, fala de Halloween, chega lá, fala de Papai Noel. Eu chego em casa, não, isso não existe, não. A minha filha tem 11 anos, acredita no Papai Noel ainda? Ou acho que ela está querendo para presente, né? Eu já passei, acredito ainda. Pois é. Aí eu vou chegar para ela e tirar esse encanto que está no coração dela. Quando ela tinha 7 anos, eu tinha que levantar à noite para comer os biscoitos. Obrigado, né? Obrigado, né? Agora eu vou. Ela, 7 anos, não existe Papai Noel. Aí já é o radicalismo. Aí tem que tomar remédio. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de coerência. É coerência. É saber como agir nesses momentos. É nós conversarmos com o nosso filho. Tem Papai Noel? Tem Papai Noel, vou passar aqui. Mas você sabe que nós estamos comemorando o nascimento de Jesus? Nós vamos fazer um presépio em casa. Quem não puder fazer, chama o Oswaldo. A gente faz um presépio em casa e coloca os bonequinhos lá, tudo bonitinho para mostrar
Os centros espíritas não. Os centros espíritas a gente coloca, faz uma árvore de Natal. E a gente não faz o presépio ali para mostrar, não é necessário fazer, mas na evangelização, para mostrar para eles, é o nascimento de Jesus que está acontecendo. Porque a criança, naquele tamanho, ela é visual. E tem muita do visual também, né? A gente vê aquelas coisas ali, aquilo mexe conosco, toca em nós. Isso é importante. E começa com a criança espírita. Se é católico, se é protestante, não é da nossa ossada, mas se é espírita, nós espíritas, como é que a gente vê o Natal? Como é que a gente está trabalhando com essa data de Natal? É uma data para nós fazermos reflexões profundas, gente. Quem veio à Terra não foi qualquer um. O livro A Caminho da Luz fala quem é Jesus. E quando a gente lê aquele livro, aí que Jesus some da nossa mente, de tão grande que é Jesus. Há 4,5 bilhões de anos atrás, afirma Emmanuel, quando a Terra estava se solidificando. Quem estava participando da solidificação da Terra? Jesus Cristo, Espírito puro. Quando aquele bloco de massa saiu do Sol, afirma Emmanuel, e esse bloco de massa ele foi sendo trabalhado para poder ser a Terra, quem estava lá? Ao acaso? Não. Jesus Cristo, com seus operários divinos. Jesus Cristo faz parte do grupo que coordena o nosso sistema solar. Como é que a gente vai entender um homem desse? Ele faz parte do grupo que decide as situações no sistema solar. Se reúne no Sol, afirma Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Tem que ler o livro, viu, gente? Senão vocês pensam que eu estou louco, viu? Lá no Sol, eles se reúnem para tomar as decisões que vão acontecer em cada planeta no sistema solar, em cada lua no sistema solar, no mundo espiritual de cada planeta. Cada planeta tem o seu mundo espiritual. E Jesus, esse grupo de espírito toma conta. Administra o nosso sistema solar. E administra diretamente o planeta Terra. Que grandeza, gente. É por isso que nós, quando lemos João, principalmente João, nós achamos que Jesus e Deus é a mesma coisa. Por quê? Porque Jesus é um co-criador. O que é um co-criador? São espíritos puros que já trabalham com a matéria primitiva, com a matéria primeira, para formar planetas, sóis. Jesus é o criador. Jesus cria a matéria e cria o espírito. Mas quem cocria, quem trabalha com essa matéria primeira para formar os mundos são esses espíritos puros. E Jesus é um desses espíritos puros. Dos infinitos espíritos puros que existem no universo, cocriando, organizando, protegendo os mundos, os sistemas, as galáxias. E Jesus é um desses espíritos, gente. E quando os primeiros seres unicelulares apareceram aqui na Terra, cerca de 3 bilhões de anos atrás, Jesus já era espírito puro. Quem eram esses seres unicelulares? Eram nós, princípios inteligentes. Aí nós vamos nos perdendo
na história. Quando nós éramos ainda seres unicelulares, quando nós éramos ainda vírus, bactérias, nas águas tépicas dos oceanos, que começaram a surgir as primeiras criaturas, os crustáceos, os peixes, os répteis saindo da água, os anfíbios que saíam da água e voltavam para a água, os répteis, as árvores, os animais superiores. Quem eram, gente? Somos nós, princípios inteligentes. E Jesus estava na coordenação desse processo evolutivo. Jesus estava na coordenação. Nada estava acontecendo por acaso. Por isso que ele fala que ele conhece todas as suas ovelhas. E nenhuma vai se perder. Porque no planeta Terra, nós vamos entender mais à frente, nós vamos ter espíritos primitivos daqui da Terra, que eu creio que somos nós, e espíritos que vêm de outros planetas para poder nos ajudar no processo evolutivo. Mas creio que, conhecendo nós aqui, nós somos essas amebas da época primitiva aqui da Terra, que passamos por o processo evolutivo. E aí, quando nós chegamos nos animais superiores, e de uma cadeia de animal superior, saiu o homem. O princípio espiritual evoluindo, e saiu dali o homem, um corpo humanoide, que a ciência não consegue explicar como surgiu. Surgiu no mundo espiritual esse processo, essa modificação foi acontecendo no mundo espiritual pouco a pouco, afirma Emmanuel. E quem é que fez isso? Do acaso? Não, Jesus Cristo. Jesus Cristo participava desse processo, dessas experiências, para até chegar na posição que nós estamos hoje, de homens. E agora, como homens, nós ainda tínhamos o instinto animal forte, nós precisamos evoluir. Aí, lá no A Caminho da Luz, vocês têm que ler esse livro, viu, gente? Vai falar de um grupo de espíritos que Jesus trouxe para poder habitar aqui entre nós, os espíritos de capela, os capelinos. Quando chegaram aqui, nós éramos mais animais do que homens. Corpos peludos, presas, nômades. E esses espíritos, quando chegam aqui, eles começam agora a fazer uma revolução, a uma mudança para nos ajudar a evoluir. Uma mudança tecnológica aconteceu. Uma mudança social aconteceu. Aconteceu as primeiras cidades. As primeiras cidades foram aparecendo que não existia antes. E até hoje, os historiadores tentam descobrir como que esse povo era tão evoluído naquela época e hoje desapareceram de uma hora para outra esses povos. Povos altamente intelectualizados, que tinha a filosofia, que tinha a matemática, de onde que saiu? E de repente sumiram, desapareceram. Lá no livro A Caminho da Luz fala que é Jesus. É a mão de Jesus trabalhando. Jesus mandou em todos os cantos do planeta alguém que ia trazer uma mensagem. Ele mandou esses espíritos para poder trazer, falar sobre amor, falar sobre espiritualidade. Ele mandou Confúcio, ele mandou Buda, ele mandou Moisés, e foi mandando espíritos para todos os lados para poder falar dessa mensagem. Sócrates, Platão. Em todos os cantos, nós estamos recebendo essas mensagens. Elas foram chegando até nós, essas mensagens. Preparando a vinda dele. E quando Jesus chega, Jesus, então, nasce entre os hebreus.
o povo mais evoluído religiosamente falando. Era a missão que esse povo tinha de capela. Era capelinos. A missão dos hebreus era trazer o monoteísmo. Eles vieram e trouxeram o monoteísmo. E foi ali que Jesus nasceu, entre os hebreus. Entre os hebreus já havia as profecias falando da vinda de um homem especial, de um Messias. Aquele que era diferente. Jesus prometeu que ele iria mandar todos esses homens em toda a terra. Se nós não aprendêssemos, ele mesmo viria. Que amor é esse, gente? Um espírito puro sujeitar a uma encarnação. O que é um espírito puro? Um espírito puro não reencarna mais, gente. Um espírito puro não tem mais corpo físico. Eles não precisam mais de corpo físico. Um espírito puro já não tem mais forma. Não tem mais forma como nós temos. Um espírito puro, ele vive diretamente conectado com Deus. Ele vive cocriando. E esse espírito puro, então, sujeita a encarnar entre nós. Porque Jesus não reencarnou. Ele encarnou. Jesus nunca esteve na terra com um corpo. Jesus, então, vem para poder encarnar num corpo. Imagina a dificuldade que foi de condensar esse perispírito desse espírito puro para poder chegar na posição de estar num corpo físico. Complicadíssimo. Na Gênese, Kardec vai falar sobre a superioridade de Jesus, e lá ele vai falar sobre isso. Que como homem, ele tinha a organização de todo o homem físico. Jesus tinha um corpo físico, como todos nós temos. Há umas teorias malucas, até mesmo dentro do Espiritismo, que Jesus viveu aqui com um perispírito. Jesus viveu com um corpo físico. E outra coisa importantíssima. Jesus nasceu como toda criança nasceu. O corpo de Jesus foi cocriado como todo homem e mulher cocria. A virgindade de Maria não é a virgindade fisiológica. A virgindade de Maria que era um espírito que nunca havia reencarnado aqui na Terra, afirma Emmanuel. Por isso a virgindade. Era um espírito virgem pelo fato que nunca havia encarnado aqui na Terra. Mas Maria passou pelo mesmo processo que toda mulher passa. Da fecundação natural, da penetração. Maria não era virgem. Na doutrina espírita nós vamos entendendo sobre isso. Porque o próprio Jesus falou, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Se ele não veio destruir a lei, se ele nascesse por um meio diferente, que não fosse da fecundação normal que nós conhecemos, naquela época, ele estaria quebrando a lei. Porque todo mundo nasce normal e eu tenho que nascer assim diferente. Como eu já li certa vez um livro que é lido entre nós espíritas, que foi uma assimilação artificial, uma assimilação espiritual. Eu falei assim, meu Jesus amado, e esse livro é lido no movimento espírita. E ninguém fala. Ninguém contesta. E às vezes está dentro da biblioteca nossa sendo vendido. Mas como a gente não lê o livro, porque a gente tem que ler os livros que a gente vende na biblioteca, gente. Tem que ter uma pessoa que tem conhecimento espírita para poder ler o livro e depois a gente coloca na biblioteca. Se é um livro duvidoso, não coloque.
E um livro que traz uma informação dessa, ele está em contra Kardec, contra a Gênese, contra o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 1, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Então, Jesus, ele teve um processo natural como todo bebê tem, gente. É claro, como afirma Allan Kardec na Gênesis, é claro que Jesus não tinha o mesmo corpo que nós temos. Nós aqui na Terra, a Terra, quanto mais o espírito é primitivo, a matéria que forma o corpo físico dele e que forma o perispírito dele é mais densa. Quanto mais o espírito é evoluído, ele vai buscar na matéria mais sutil que existe na Terra para poder formar o corpo dele. E Jesus, afirma Kardec, buscou a matéria mais quintessenciada que existe na Terra para poder formar o corpo dele. Então ele tinha um corpo físico. Mas o corpo físico dele não era igual ao do primitivo. Como o corpo do Oswaldo, né? Que não come carne, espírito mais evoluído, não é o mesmo de uma pessoa, de um canibal que vive lá na floresta. Se quem te pega o Oswaldo e coloca na floresta, ele morre. Ele morre. Já é um espírito mais evoluído. Estão entendendo como que é o processo, gente? Então, a gente tem um corpo de acordo com a nossa evolução espiritual. A matéria que constitui o nosso perispírito depende da nossa vida mental. De acordo com a nossa vida mental, nós vamos atraindo a matéria que forma o nosso perispírito. A gente chega no mundo espiritual, o André Luiz chega no mundo espiritual e vê espíritos desencarnados, ele ficou surpreso, porque para ele parece que os espíritos estavam encarnados, de tão denso que era o perispírito na região umbralina que eles estavam passeando, visitando. É a matéria densa daquele local. E aqueles espíritos vão assimilando a matéria densa daquele local. Os espíritos mais elevados do mundo espiritual não são vistos por esses espíritos. Mas como assim? A gente não morre e vê todo mundo lá do outro lado? Não, gente. No mundo espiritual, o espírito elevado, a gente consegue ver. Como aqui nesse momento, agora tem espíritos elevadíssimos, que tem médios que conseguem ver os doentes. Os elevados ele não consegue ver, se não sintonizar com eles. Espíritos elevadíssimos no mundo espiritual que o desencarnado não consegue ver. André Luiz era visitado pela mãe, pelos espíritos, e ele não percebia, não via. Gregório precisou de outra pessoa para se comunicar com a mãe, um médium no mundo espiritual, em que a sua mãe estava numa elevação tão alta que não podia visitar o local onde Gregório estava no livro Libertação. Vocês lembram disso? E ela precisou de um médium no mundo espiritual. O perispírito tão sutil, uma matéria tão sutil, tão elevado, que não tem como os espíritos ignorantes perceber. Assim Jesus viveu entre nós, com essa matéria sutil. E Allan Kardec vai falar na Gênesis, o capítulo fala sobre a superioridade de Jesus. Jesus, ele vivia no corpo, mas era praticamente desconectado do corpo, porque o corpo não causava obstáculo para que ele pudesse ver o mundo espiritual. Então ele vivia em completa dupla vista. Você sabe o que é isso, completa dupla vista, gente? É ver o mundo espiritual e o mundo físico ao mesmo tempo. Só que Chico tinha, e Chico, quando ia nos locais, tinha uma pessoa que ia na frente do Chico para pegar na mão do encarnado. Porque se a pessoa
pegasse na mão do encarnado, aí ele pegava, porque sabia que estava encarnado. Ele não sabia que estava desencarnado mais Chico. O Divaldo Franco disse que parou de dirigir porque ele não estava conseguindo ver mais se era espírito, estava na frente, ou encarnado ou desencarnado, senão ele matava. E Jesus vivia 24 horas nesses dois mundos, com a dupla vista, vendo o mundo espiritual e o mundo físico, ao mesmo tempo, gente. É por isso que ele travava os diálogos e o pessoal, porque está conversando com quem? Com os endemoniados, com os obsediados, travava contato com os obsessores. E a pessoa ficava, quem que está falando? Com quem que está falando? E chamava Jesus de senhores do demônio. Que ele tinha o poder de tirar os demônios. Chamava ele de senhor dos demônios. Porque ele tinha essa dupla vista, ele via. Imagina viver com um homem desse, gente. Como é que vai mentir, né? Cheguei atrasado porque foi a minha esposa. E já sabe, não foi não. Diz que Chico tinha isso, viu? Que ninguém podia mentir para Chico, não. Chico percebia, lia o pensamento. As pessoas chegavam nas reuniões lá do Chico, os amigos, com uma dúvida, com um pensamento, até com a dúvida mesmo do fenômeno do Chico. E aí Chico começava a falar, pois é, gente, esse fenômeno que aconteceu, fulano vai explicar. E aí, ninguém pode pensar mais aqui, não. Chico tinha essa percepção psíquica além dos olhos, além dos ouvidos. E Jesus tinha isso, porque Jesus era perfeito. Nós estamos falando do Chico, que estava aqui entre nós, né? E Jesus já tinha isso por completo. Será que quando Jesus estava no corpo físico, quem é que estava coordenando o planeta Terra? Estava a míngua aí? Não, ele estava coordenando do mesmo jeito. Ele era o coordenador do mesmo jeito. Nós espíritos, que como nós espíritos inferiores, quando a gente entra no corpo, a gente entra com força. E a gente força seu corpo. Não é aqui, ó. Eu sou Manuel. Eu sou Manuel. Por que o nome dele é Jesus Cristo? Jesus é o nome da terra. Cristo são os espíritos crísticos que coordenam o universo junto com Deus. Jesus vivia como Cristo. Não só como Jesus. Não é como nós, que nós eu vivo como Manuel. Eu tenho que comer, eu estou com fome, eu estou com fome. Será que Jesus comia, gente? Jesus precisava de comer? Claro que não. A minha fome é fazer a vontade do meu Pai. E eu fico imaginando os discípulos, a dificuldade que era com os discípulos. Começava a dar 12 horas, todo mundo com fome, Jesus caminhando. E aí, caminhando, gente, nós não vamos parar para comer, será que não vai parar para comer? E Jesus caminhando e todo glu, 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 né? Imagina, porque não precisava de comer, gente, Jesus. Então, vamos lá. Vamos lá para o nosso lar. Como os espíritos se alimentam? Pelo pensamento, pelo ar, pela água. Quem alimenta desses alimentos fortes somos nós, espíritos inferiores, que precisamos da proteína, dos carboidratos. É o meio que nós temos de buscar a proteína. Mas no futuro, gente, quando a gente for evoluindo, nós vamos buscar outros meios de sustentar a nossa energia do corpo. Não vai ser mais pela proteína animal. Vai ser a primeira coisa que a gente vai parar, a proteína animal, e aí a gente vai para o vegetal, e até chegar um ponto que a gente vai ficar na água, e a gente ficar no pensamento, e no ar. Como que as nossas células se alimentam hoje? Com as proteínas que estão nos animais, nos alimentos, e no ar. As nossas células se alimentam. No futuro não vai ter mais banheiro. Já parou para pensar nisso, gente? Não vai ter mais isso aqui que a gente carrega, essa bola que a gente carrega aqui, não vai ter mais. Não é?
A gente vai ser igual aqueles carros elétricos, tudo flat. Vão ser carros elétricos, né? Não vai ter mais gordurinha papadinha, não vai ter mais nada disso. Por quê? Porque a gente não vai estar mais precisando de comer essas proteínas. Por quê? Porque o nosso meio de buscar alimentos é diferente. E Jesus, naquela época, já falava sobre isso. A minha fome é fazer a vontade do meu Pai. E quando a gente faz a vontade do Pai, o que a gente faz? A gente ama. É o único meio de fazer a vontade do Pai, é amar. Então, o amor é o alimento da alma. No futuro, qual será o nosso alimento? O amor. O bom pensamento. A oração. Tudo isso será o que? Alimento para a alma. E quando nós falamos de tudo isso, meus irmãos, sobre Jesus, e nós ficamos pensando, meu Deus, quando eu vou ser como esse homem? Porque quando ele já era puro, eu era um vírus, uma bactéria, uma ameba, e ele já era puro, quando que nós vamos chegar nessa posição? E ele trouxe o remédio. Ele trouxe o mapa. Ele veio para trazer esse mapa. Para nós chegarmos à sua posição. Ele trouxe 2 antídotos, porque nós temos 2 enfermidades dentro do íntimo. Ele, então, trouxe 2 antídotos para essas enfermidades. Nós temos 2 enfermidades, orgulho e egoísmo. Ele trouxe a humildade e o amor. A humildade e o amor é a base de todos os ensinamentos de Jesus. Se você pegar todos os ensinamentos de Jesus, todos eles, resumir todos, vamos resumir a humildade e no amor. Se nós não conseguimos praticar essas 2 virtudes, nós não conseguimos ser cristãos. Nós não conseguimos vibrar junto com Cristo. Nós não conseguimos vibrar com a fraternidade que ele veio trazer. A dificuldade nossa é essa. É que nós queremos estar com Cristo, viver com Cristo, mas carregando a enfermidade no íntimo. Um exemplo prático. Qual a causa que nós temos dificuldade de perdoar? Falta de humildade. Orgulho. Alguém nos fere, olha a palavra, alguém nos fere, e a gente guarda aquilo, o ego ferido agora, eu não perdoo mesmo. Tem que vir de joelho me pedir perdão. E eu guardo aquilo dentro de mim. Eu, cristão, que estou estudando humildade, e às vezes dentro do centro espírita, gente, não aqui no nosso que é mais complicado, viu? Dentro do centro espírita, a gente fica com essas mágoas fraternas de 1, 2, 3 semanas, um mês, sentindo mágoa fraterna. Mágoa fraterna é falta de humildade. É falta de amor. Quando a gente tem uma pessoa difícil nas nossas vidas, gente, se nós já implantamos, já começamos a exercitar a mediunidade, a humildade no nosso coração, nós vamos tratá-la como uma doente. Ver uma pessoa como doente, nós estávamos refletindo sobre isso ontem. Nós vamos para o asilo. Quem visita asilo aqui? Alguém visita asilo aqui? Só o Espírito Lula. A gente visita o asilo. Você chega no asilo, tem uns que são bem complicadinhos, eles gritam com você. Tem dias que eles não tomam remédio, mas não querem, sai de pé de mim. O que você vai ficar com ódio deles, com mágoa deles? Meu Deus do céu, como é que fulano pode ter feito isso comigo, né? Por que a gente não fica com mágoa deles? Porque a gente sabe que eles são doentes.
E por que o esposo grita com a gente fica magoado? Por que a esposa grita com a gente fica magoado? Por que não tratar ele ou ela como doente, como um asilo? Então é assim que a gente pode fazer. Quando a gente sai de manhã de casa, estou indo para o centro, estou indo para o asilo. Vou encontrar com um grupo de doentes lá no asilo, lá no centro. Coloca na mente que aqui está o asilo. Saiu do trabalho, você está indo para casa, vou encontrar com o meu asilo lá em casa. No asilado lá em casa, né? Com o meu doente lá em casa. Sair de casa para o trabalho, o chefe, eu não lembro. Oh, meu Deus do céu. Quando começa a dar segunda-feira, domingo à tarde, a gente já começa a planejar. Meu Deus do céu, o speed pouco. Não esquece disso. Amanhã tem que ir para o asilo. Vou encontrar com o meu patrão que está doente. Só fere quem está doente, meus irmãos. A gente fere, é o instinto de preservação. A gente ataca para não ser atacado. Uma pessoa que fere muito, ela foi atacada, ela foi ferida. É como uma fera. Aproxima do pitbull e bate na boca dele para você ver o que vai acontecer. Ele vai te morder. Por defesa. E muitas pessoas nos ferem porque estão doentes. E Jesus veio para nos mostrar isso, a humildade, o amor um com o outro. Então, as reflexões do Natal tem que ser em torno disso, gente. Tem que ser em torno dos conhecimentos do Cristo. Não é ficar perguntando, será que ele veio? Qual foi o dia? Não. É as reflexões em torno daquilo que ele nos deixou. É nós sermos gratos por Jesus em nossa vida. Jesus precisa da nossa gratidão, do nosso reconhecimento? Não. Só que quando nós agimos com gratidão, quando nós começamos a pensar com gratidão, nós estamos conectando com Ele. Nós estamos percebendo que Ele faz a diferença em nossa vida. Eu fico pensando, nós aqui, quando nós há 10 anos atrás, quem nós éramos há 10 anos atrás, sem o Espiritismo, sem Jesus em nossos corações, o que nós éramos? Há 20 anos atrás, há uma encarnação atrás, há 2 encarnações atrás, quem nós éramos? Os seres primitivos, com a dificuldade de perdoar, com a dificuldade de desprender das coisas aqui da terra, desprender das pessoas, e Jesus veio para nos mostrar, nos dar um mapa que nós podemos vencer isso, nós podemos estar no mundo sem ser do mundo. São essas reflexões que a gente tem que fazer, mas quando chega nesse dia de Natal, nessa semana de Natal, a gente esquece. E aí já começa no Black Friday. Porque é o dia que a gente vai comprar pra gente de graça, né? Quase de graça, né? E a gente começa a fazer a lista do pessoal que vai dar presente no Black Friday, já em setembro, né? A gente começa a fazer a lista. Oh, meu Deus, você tem 20 pessoas para dar presente, como é que eu vou fazer? E já começamos a pensar nisso, no Natal, mas é no presente. E chega o Black Friday, a gente vai 4 horas, 3 horas da manhã, tem gente lá, gente assim, ó, para poder comprar presente. Agora tem os Black Fridays também online, já melhorou bastante, né? Depois do Black Friday começa a saída para as compras, nos malls. É tão fantástico, né? Ir para o mall. É tão pacificado aquele local. O estacionamento é tão pacificado, o pessoal tão educado. Ninguém briga um com o outro. Não vai, então, viu? Ninguém briga um com o outro. É tão maravilhoso. É uma fraternidade. Só se vê gentileza, né? Só se vê gentileza. Ninguém buzina. Eu fico, gente, que fraternidade. Isso é Natal. Então é Natal, né? E a gente fica ali naquela... Não é isso, gente. É uma luta para poder encontrar um estacionamento. A gente vai assim... Tem gente que vai para lá para brigar. Não vai comprar presente. Como não tem ninguém para brigar em casa, vai para lá. Para arrumar encrenca. Para arrumar encrenca.
Tem os velhinhos que ficam lá assim, gente, vai procurar encrenca com a gente. Tá em casa, tranquilo, não, vou lá, eu vou procurar briga. E a pessoa sai para ir comprar. O Walmart, você vai agora, gente, o Walmart parece para mim ali é uma prisão. De tanta gente brigando por causa daquilo, aquilo outro, e pega no negócio e um segura. E eu fico, gente, o que é isso, gente? É o Natal. É o mês da fraternidade. É o mês de Jesus. E vamos comprando, vamos saindo, brigando, até que termina o dia, e a gente cansados de ter comprado os presentes, compramos presentes, e aí surge o inimigo oculto. Pé de meia, né? O amigo oculto, né, gente? E aí você começa a pensar, mas não pode ser se Oswaldo é mão de vaca. Ele vai fazer aquele negócio que ele faz lá para poder dar para mim. Ele vai pintar um quadro lá, uma vaquinha, um negócio e vai trazer para mim, porque no ano passado ele me deu aquilo. A gente tem uma pessoa lá no nosso ciclo, lá na nossa família, que a gente já fica todo mundo orando, dizendo, não seja fulano. Porque só compra coisa de... Não passa de 20. 1999. Pé de meia. Um pé de meia. Ele vai no Walmart e compra aquelas... da última vez agora ele comprou foi uma chave, um jogo de chave. Pra que chave? Eu sou mecânico. E aí você pega aquilo, aí você olha, é bom. Não, você precisa, Manuel. E eu comprei um perfume lindo, maravilhoso para fulano. E pego aquilo, eu já sei o preço. E pego aquilo, não. Ao ano que vem eu acerto isso. Não é assim, vai. E a gente já começa a pensar nessas coisas, gente, e o clima de Natal vai desaparecendo. E aí começa a noite de Natal. A noite de Natal, o que a gente vai fazer? É como Jesus está falando, a humildade, a simplicidade? Não. A gente tem que fazer uma ceia para poder tirar foto para o Facebook. Imagina! O pessoal do Brasil vai ser melhor que eu aqui, mas de jeito nenhum. E a gente enche a mesa de tudo. Até plástico a gente põe lá fake. E tira foto e coloca no Facebook. Aquela coisa linda, maravilhosa do Natal. E chama os amigos. Cozinha para 20, 30 pessoas e tem 2, 4 pessoas lá para comer. Tem uma pessoa que eu não vou mais na casa dessa pessoa no Natal. Porque ela fala, tem que comer tudo. Eu disse, não morrer aqui hoje. E aí, na hora da ceia, e senta todo mundo, eu fico esperando, né? Agora, vamos fazer uma prece agora, né? E fica todo mundo esperando. Quem falou de prece? E aí, quando eu abro, gente, não tem uma prece? Ih, já viu doido? Uma prece de agradecimento. Aí você vai fazer a prece, já tem gente, ixi, aí você fica... E todo mundo você fazendo a prece, aí eu aumento a prece, aí eu vou aumentando, sabe? Eu vou aumentando. Quanto mais a respiração aumenta, eu aumento a prece. Nem a prece a gente faz mais para poder participar da ceia do Natal. E quantos lares espíritas que são regados com álcool? A gente compra um balde de vinho, porque Jesus bebeu vinho. A gente come 5 litros de vinho. A gente pode beber vinho. E aí tem a vodka lá guardada, joga um pouquinho só, para poder dar um gosto, né? A gente termina o Natal embriagados. A mesma festa dos pagãos. Que tinha os vomitórios. Agora a gente tem os vasos. Na época não tinha porta para fechar o vomitório, mas agora tem, a gente fecha, entra no banheiro e vai lá tirar tudo para poder comer mais. Passamos mal de tanta comida, de tanta bebida, de tanta raiva dos presentes. Termina a noite de Natal e a gente não percebeu o significado que é essa noite de Natal. O verdadeiro significado dessa noite de Natal. Tem algo bem interessante que Emmanuel vai dizer, que eu acho que é no livro Emmanuel que ele vai falar sobre isso. Ele vai trazer algo bem interessante que, na época,
Todas as hospedarias se fecharam para Jesus. Ninguém tinha espaço para Jesus. Os que tinham espaço viam que eram pobres, não, deixa, vai vir um poder aquisitivo melhor. E Jesus teve que nascer fora das palhas úmidas. O primeiro exemplo de humildade. O primeiro exemplo de amor para conosco. Nós colocamos Jesus para nascer fora. E Emmanuel fala que nós ainda estamos colocando Jesus para nascer fora dos nossos corações. Os nossos corações são as hospedarias. E as nossas hospedarias estão cerradas, as chaves. E Jesus não tem oportunidade de nascer em nossos corações. Pernoitar em nossos corações. Viver em nossos corações. Nós sabemos que o 25 de dezembro, ele é significativo. Jesus tem que nascer em nossos corações todos os dias. Jesus nasce em nosso coração quando a gente perdoa. 70 vezes 7. Jesus nasce em nosso coração quando a gente desprende. Jesus nasce em nosso coração quando a gente resolve desapegar do passado. Sair da vitimização. Jesus nasce em nosso coração quando nós aprendemos a servir e deixarmos de ser servidos. Jesus nasce em nosso coração quando nós entendemos que nós não estamos aqui só para comer, dormir e reproduzir. Nós estamos aqui para muito mais do que isso. Nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para poder sentir. Nós estamos aqui para poder amar. Nós estamos aqui para poder aprender. Aí Jesus nasce em nosso coração. E a pergunta que nós fazemos é: quando foi que Jesus nasceu no coração de Paulo de Tarso? Jesus nasceu no coração de Paulo de Tarso quando Saulo de Tarso estava indo em busca de Ananias, e na estrada de Damasco, aquele clarão aparece e ele cai da animália, do animal. E quando ele estava no chão diante da claridade, ele pergunta: quem é? Era Jesus. Por que me persegues? Quem és tu, Jesus? Naquele momento, Jesus nasceu no coração de Saulo. E Saulo se tornou Paulo. Quando foi que Jesus nasceu no coração de Pedro? A pedra onde Jesus iria colocar o evangelho. Jesus nasceu no coração de Pedro quando Pedro negou ele 3 vezes. E Jesus volta depois da crucificação e encontra com Pedro e pergunta a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Naquele momento, Jesus nasceu no coração de Pedro. Quando Jesus nasceu no coração de Madre Teresa de Calcutá? Quando ela entendeu que aqueles pobres das ruas de Calcutá, que aqueles mendigos da rua de Calcutá eram seus irmãos, eram os filhos de Deus. E ela aceitou a sair do colégio para poder ir para as ruas de Calcutá, cuidar daqueles esquecidos pela sociedade. Ali Jesus nasceu no coração. Quando Jesus nasceu no coração do velho Chico Xavier, quando Emmanuel aparece para ele, e ele pergunta o que deveria ser feito. Disciplina, disciplina e disciplina. Naquele momento, Jesus nasce no coração de Francisco Cândido Xavier. Quando Jesus nascerá nos nossos corações, meus irmãos? Quando nós vamos permitir que essa figura tão importante, ela é tão importante que ela dividiu a história. Ela é tão importante que até hoje nós assimilamos o psiquismo dele através do sol. É o psiquismo de Jesus que controla, que conserva-nos a paz relativa que nós encontramos na Terra.
É o psiquismo de Jesus que faz com que todos os dias nós acordemos pela manhã com a esperança que tudo irá mudar, que nós estaremos num mundo melhor. É o psiquismo de Jesus que todos os dias nos convida a viajar para dentro, nos convida a sair de dentro de nós mesmos, das loucuras íntimas, dos defeitos íntimos, em busca do homem novo e do homem renovado. É esse psiquismo de Jesus que está conosco e que estará conosco até o dia que nós possamos falar, como o próprio Paulo falou: já não sou eu mais que vivo, e sim é o Cristo de Deus que vive em mim. Jesus havia nascido por completo no coração de Paulo de Tarso. Então, meus irmãos, que nós possamos ir para os nossos lares hoje, refletindo nesse amigo de todas as horas, que é Jesus Cristo. Feliz Natal a todos. Um beijo no coração de todos. E até o próximo dia. Obrigado, Manuel. Alguém tem algum comentário? Eu tenho 2 comentários. Só um, Oswaldo. É Natal. É Natal mesmo. Então, eu acho que até falei isso com o Manuel, mas ele falou que ele é a segunda pessoa que fala que eu sou um espírito elevado. Minha mãe também falava, quando eu era criança, um dia estava conversando com minha tia, e a minha tia falou: menina, você não sabe como é que ele é. Ele é elevado. Elevado. Faltou o E, né? Faltou o E. Que menino elevado é esse? Esse é elevado. Esse aí sou eu. Aí a outra coisa é, ele falou o negócio de Papai Noel, né? E eu lembrei que uma vez nós estávamos no asilo e tinha sempre pessoas que vestiam Papai Noel lá para os velhinhos, né? E Manuel chega para mim e fala: Oswaldo, por favor, veste de Papai Noel, porque o Papai Noel não pôde vir. Manuel, não, de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Você é só pronto com os outros também, né, Manuel? Ninguém, por favor, Oswaldo tem que estar com as pessoas, não eu vestia eu mesmo e tal. Aí, tá bom, convenceu e eu fui, né? Mas nesse dia, nessa experiência, eu aprendi como era importante, porque aqueles velhinhos ficavam tão felizes quando via aquele... Eu não sabia que era falso Papai Noel. Né? É de verdade, você estava lá, era de verdade. Papai Noel, né? Então, aquela representação, mesmo sendo que a gente ia para comemorar o Natal, ainda com aquela imagem de Papai Noel, né? Ainda tirava o sorriso daqueles velhinhos, né? E ficavam felizes, abraçados, queriam tirar foto. Né? Então é importante também, né, a gente saber pesar, né, pôr na balança. Né? Lógico que o Natal não é como o Manuel falou, a gente não vai ficar só preso nisso, né? E dar presente, e comprar, e festejar o Papai Noel. Lógico que a gente está fazendo isso pelo aniversário de Jesus. É importante que a gente tenha no coração de Papai Noel o Espírito de Jesus. É isso aí, Oswaldo. Tá meio assim, a gente vê, né? Tá um pouco distorcido essa história de Natal. A gente gosta de uma festinha, né? Bom, uma festa, né? Isso daí não tem nada contra. Hoje até as folhinhas verdes já está falando, porque é legalizado, né? Até maconha, assim, no Natal tem nome do Natal, né? Né? Imagina, né? Imagina a gente chegar em casa, tá com aquela festa toda, aquela mesa farta. Ó, quem chegou aí? Jesus, esconde o peru embaixo da mesa. Esconde, porque não é. A gente sabe que não é isso, né? Né? O Manuel lembrou bem, né? Às vezes a gente até esquece, né? A fome é tanto que a gente esquece de fazer uma oração de agradecimento,
né, de estar, assim, com um pensamento positivo, orando pela humanidade, né, não só por nós, mas tanta gente que está aí, né, no sofrimento, mas é isso. Um dia a gente chega lá, a gente vai progredir, um dia a gente vai dar a importância para as coisas como elas têm realmente, né? Mas a festinha é bom, todo mundo gosta, não podemos negar não, né, Manuel? Alguém mais tem algum comentário? A gente tem aí 2 minutos. Então a gente não tem mais 2 minutos. Vamos para a nossa parte final. Ô, Múcio, solta lá para a gente, Múcio. Você consegue? Vou até esperar. É o botão lá do play, se você não sabe. Aquele que tem uma flechinha pro lado, assim. Ele esconde o jogo, mas ele sabe. Ele sabe, o Múcio é o nosso DJ. O Múcio é o nosso DJ. O Oswaldo tá tão animado que eu vou pedir para ele fazer a oração hoje, que ele só não tá vestido de Papai Noel, né? Mas, né, Oswaldinho, você faz para a gente a nossa oração? E está fechado semana que vem o centro? Eu já estava excited que eu ia vir aqui no domingo que vem. Fiz dobrar, né? Então, tá bom. Quando que a gente volta aqui, minha assessora? Dia 5 de janeiro. Dia 4 é o sábado, né? Tratamento espiritual. Então, a semana que vem está fechado o centro. Mas nós estamos em oração sempre. Oswaldinho, por favor. E que Jesus nos dê uma semana abençoada, cheia de luz e paz. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que me dá, pela oportunidade que nos dá a todos estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, por mais um ano que se passou e que nós temos a oportunidade de estar ainda aqui dentro desta casa para podermos aprender, para podermos melhorarmos a nós mesmos, para fazermos um mundo melhor lá fora. Obrigado, Senhor, pelo Espiritismo, pelo Espírito da Verdade, que nós bem sabemos que é apenas um nome que representa o nosso Mestre Jesus. Sabemos que Ele, Mestre Jesus, através do Espiritismo veio nos consolar, o próprio Consolador que Ele havia prometido e veio para nos consolar. Obrigado, Senhor. Mestre Jesus, aqui estamos na semana em que escolhemos para representar o dia do teu nascimento. E como queremos, Senhor, que tu esteja realmente nascido em nossos corações. Fortaleça-nos cada vez mais, para que possamos ser fortes, para conseguir colocar em prática todos os ensinamentos que tu viesses nos trazer. Obrigado, Mestre Jesus. Fortaleça todos os espíritos neste planeta, para que nós possamos estar em paz nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nas nossas casas, em todos os nossos relacionamentos, e podemos fazermos um mundo melhor. Podemos passar por uma transição com mais facilidade, com mais amor.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus, porque viestes entre nós. Se assim não fosse, até hoje estaríamos no atraso que estávamos. Agora um pouco melhores, graças aos teus ensinamentos. Também queremos agradecer neste dia a nossa mãezinha querida, tua mãe, o Espírito Maria que representou e trouxe até nós a tua presença. Obrigado, mamãe. Obrigado porque nós sabemos que tu ainda nos protege, protege aqueles mais necessitados, os espíritos suicidas, os espíritos que ainda não conhecem o nome de Deus. Fortalecei-os para que possam entender e compreender o que nós já compreendemos. Abençoai nesse dia todas as pessoas nos hospitais, nas prisões, nos umbrais desse planeta. Obrigado por todo o auxílio. E mais uma vez, Pai, aqui estamos para agradecer a nossa vida, a vida que tu fizestes em nós, como espírito que somos em aprendizado, nos esforçando cada vez mais para chegarmos aonde devemos chegar, na nossa evolução. Fortalecei-nos para que sejamos sempre corajosos para seguir o caminho do bem. Obrigado por tudo. Que assim seja.